A missa começou bem, assim, incerta hoje, né? Com bastante correria na favela também. Tava pela primeira vez depois de 2 anos que eu tô fora do Brasil. Tive a oportunidade hoje de pegar o nosso metrô bem tranquilo, né? Essa hora, assim, o trem. Nossa, fiquei muito feliz de ficar enlatado lá dentro um pouquinho. Eu lembrei como que é as coisas, né? Mas isso faz parte. Hoje me pediram com muita simplicidade para partilhar um pouco sobre a Sagrada Família, né? Eu acho que essa situação também nos ajuda, porque às vezes a gente fica preparando tanto as coisas, né? Só que é difícil acolher uma coisa que acontece de última hora, né? Eu acredito que se a gente fosse começar a falar um pouco da Sagrada Família, eles viveram isso. Se eles soubessem, se eles tivessem calculado alguma coisa, né? Que Maria ia talvez dar à luz no meio da rua lá, que não ia ter lugar para dormir, que ninguém ia acolher, eu acho que eles não teriam saído de casa. Mas aí a gente vê uma já das grandes características da Sagrada Família era obediente a Deus. Primeiro de tudo a Deus. Porque quando aquele casal se encontrou no meio da rua, com aquele jumentinho para ir se registrar, aquilo era uma lei. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre repetia essa frase para mim e eu cresci escutando isso, né? Quando eu me comportava mal em casa, aí ela falava: menino, você tem o rei na barriga? Por acaso você tem o rei na barriga? Né? Aí eu cresci, o que ela queria dizer com essa frase? Aí depois, já na minha fase de adulto, meditando que Deus quis vir nesse mundo no seio de Maria, e depois Maria, que era como uma pessoa normal, né? Que queria ser fiel a Deus, obediente, junto com José. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, ela tinha o rei na barriga. Não é? Ela era a única que podia desobedecer, cara. Ela tinha o rei na barriga, sim. E mesmo assim, eles foram um exemplo. Por que será? Deus, ele quis deixar um modelo pra gente. Se como a gente é humano, e a gente não consegue muito entender as coisas do céu, assim, os anjos, né? Porque a gente é carne e osso. Deus, ele pensou em tudo. Ele teve a eternidade inteira para pensar, imagina. E aí ele escolheu de vir ao mundo, o Emanuel. Todo mundo lembra, né, do que significa o nome Emanuel? Deus conosco. Então ele já estava no script. Ele já era um Deus conosco. É lógico que depois, vindo aqui, ele se encontrou com a gente, cadáveres frios, que não acolheram ele bem, porque dentro do nosso coração tinha o pecado. Mas ele não veio aqui só, que já foi uma grande coisa, né? A redenção nos livrou do pecado. Meu Deus, abriu o céu para nós. Isso a gente celebra com todo amor, como o povo de Israel que celebra a liberação, não? A libertação do Egito. Mas a gente não pode esquecer que Deus, ele não veio só para isso. Ele veio porque ele queria ficar conosco. Ele queria ser família conosco. Isso é uma coisa linda. Deus, ele já, na eternidade, ele já tinha pensado. E ele não queria vir de qualquer jeito. Não é que foi um erro. Ai, Deus Pai calculou mal o tonton lá, como que chama o navegador? O GPS. Aí Jesus deveria cair lá dentro do palácio de Herodes, cara. Aí eles calcularam mal, e aí Jesus caiu no meio da rua lá, na gruta. Ixi, acidente de percurso. Não foi assim. Deus, ele teve todo o tempo, toda a eternidade para pensar como, através de quem, quais as pessoas que ele moveu para estar junto, que no caso foi o grande José, que tomou conta como homem da casa, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a gente sempre lembra de Maria, né? Jesus, filho de Maria. Mas ele é filho de José? É
filho de Deus, mas José realmente foi um pai para Jesus. Todos nós repetimos aquele ditado, né? Pai é aquele que cria, não é? São José. São José assumiu como um homem de Deus a Sagrada Família. Aí tem alguém que fala, mas ele quis desistir lá aquela vez que ele ficou com dúvida se ele renegava, se ele deixava em silêncio. José era um homem justo. Quando a Bíblia fala que existe alguém justo, um justo na Bíblia quer dizer santo, ele era um homem de Deus. Maria, ela foi preservada do pecado para esse momento. Imagina, alguém que vem ao mundo já preservada. Maria era a pupila dos olhos de Deus. Através dela eu vou fazer um milagre no mundo. Mas essa mulher, a grande mulher do Gênesis, né? E do Apocalipse também, no começo, no fim da Bíblia fala dela, ela precisava de um homem de Deus do lado dela. E aí Deus, por vias humanas, como faz conosco, né? Porque Maria, sem pecado, mas quando a gente se lembra de José, a gente lembra de uma pessoa assim tão perto de nós, cheio de dúvida. O coitado foi dormir, aí viu aquele anjo que falou, não temas de pegar Maria como a sua esposa, acolhê-la. E ele foi, porque ele era um homem obediente. Um homem obediente. Acolheu Maria. Porém, a gente, como eu dizia, a gente fica muito no aspecto que ele duvidou, que ele não queria. Porém, teve um Papa, São João Paulo II, né? Ele falou muito de José. E é muito lindo. Ele escreveu um documento que chama Redentores Custos, a custódia do Salvador, do Redentor. E ele explicava justamente esse momento de crise que José teve, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida. Nós, pobres mortais, a primeira coisa que vem, ele duvidou porque ele ficou com ciúme, porque ele falou, não, esse filho não é meu, de quem será esse filho? Né? A gente é muito, muito ruinzinho, né? Mas o Papa falava assim, José, naquele momento, ele entendeu, porque ele era um homem de Deus. Ele entendeu o que Deus tinha para Maria. E esse pensamento que ele teve de se retirar em silêncio, porque se não fosse em silêncio, todos nós sabemos o que ia acontecer, né? Quando ele, por lei, porque ele era um homem obediente, a gente partiu dizendo isso, ok? Mas por lei, ele deveria ter ido dizer, eu não vou casar com essa mulher porque ela está grávida. E se ele tivesse feito isso, por lei, obedecendo à lei, ele deveria levar Maria para os pais dela, e os pais delas deveriam ser os primeiros a lapidar ela. Dar uma pedrada. Aí entrou o conflito, mas Giuseppe era obediente. Giuseppe, vocês vão sentir escutar um pouco de italiano, tá bom? Porque essa hora aqui é assim mesmo. Mas eu vou me esforçar, vou falar o português, tá bom? Ainda com sotaque ainda. Mas imagina que José se encontra nessa situação. Se ele tivesse que ser obediente mesmo, segundo a carne, né? Obediente aos homens, ele deveria ter feito isso, teria sido um desastre. Mas ele era obediente sim, mas obediente a Deus, um homem justo. E ele, diz o Papa, entendeu que Maria, naquele momento, Deus estava iniciando uma obra grande no mundo inteiro através daquela mulher. E uma pessoa humilde, o que faz? Ela fala, eu não quero atrapalhar. Os meus pensamentos são de homens. Eu amo essa menina. Eu quero o bem dela. Então, é muito grande o que Deus tem para ela. Então, eu vou fazer um passo atrás. Eu não quero atrapalhar esse plano. Só que, entende que Deus, ele tinha escolhido José. Eu não sei se vocês sabem também disso, que quando uma pessoa recebe a descendência, ele não recebe da mãe.
Nós estamos escutando nesses dias a palavra de Deus que fala de Davi, um grande homem segundo o coração de Deus. Davi também tinha os seus pecadinhos, hein? Pecadões. Mas era um homem segundo o coração de Deus, obediente, bom. E nessa bondade, porque os tempos estavam maduros, né? Para fazer essa promessa, esse pequeno rei, que era um pastor de ovelhas, ele era tão bom que ele pensou, poxa vida, mas eu tenho uma casa, olha quantos servos eu tenho, olha quanta coisa boa eu tenho. Não é justo, olha aí, é justo. Não é justo que eu tenha uma casa e Deus fique numa tenda, que ele fique numa caixinha. Eu vou construir uma casa para ele. Aí foi aonde que Deus falou, o quê? Você vai construir uma casa para mim? Mas desde quando eu fico numa casa? Eu não preciso de uma casa. Agora, por que você falou que vai construir uma casa para mim? Eu vou construir uma casa para você. E a casa que Deus construiu, a casa de Davi, é a descendência da onde que sairia o Messias. Olha só como que Deus é bom. Ninguém consegue bater Jesus na generosidade dele. Jesus, Deus. Davi queria construir uma casa. E Deus construiu a casa de Davi, que é o Messias. Mas veja, é São José que tinha a descendência de Davi, e não Maria. É São José que tinha a descendência. Não vinha a descendência para uma criança, senão do pai. Aí a gente começa a entender a figura de São José, que não é só o homem lá que acendia a fogueira. A gente vê, né? Ah, coitadinha, Maria precisava, Jesus precisava de alguém que acendia o fogo, estava muito frio. Você entende? Quando a gente está falando de sagrada família, é uma coisa que Deus pensou na sua sabedoria eterna, por toda a eternidade, Ele pensou em essas pessoas. Tinham que ser estas, assim como a tua família. A gente chama o matrimônio de vocação, não é? Exceto algumas vozinhas na Itália, que ela fala, quando vê um padre, fala, ele tem a vocação. Tipo, para dizer, eu não tenho. Tipo, eu sou de série B. Eu não consigo. Aí as meninas já ficam tudo ansiosas, né? Se eu não conseguir casar, então eu vou ser freira. Mas não é isso, né? Não é isso. A vocação é uma vocação ao matrimônio, uma vocação a casar-se também com Deus, como nós padres, como os missionários. Aí você entende que Deus, Ele chama, existe uma vocação, Ele também na tua família, assim como Ele escolheu a dedo José para fazer aquele papel. E não sei se vocês já viram uma imagem bonita, uma estátua bonita da Sagrada Família, geralmente é feita de uma peça só. Eles pegam um pedaço de pau, de tronco ou de cimento, mas é uma coisa só. Aí eles pegam, fazem Maria bem agarradinha com José. José sempre em pé. José sempre em pé. E Jesus no meio dos dois, juntos. Mas é uma peça só. Aí a gente começa a entender, irmãos, o sonho que Deus tem para a família. Existem os santos monges do deserto. E um deles falou bem assim uma vez: tudo aquilo que Deus assumiu, Ele redimiu. Tudo aquilo que Deus tocou, quando Ele veio nesse mundo, passou a ser um instrumento para a nossa salvação. Aí você entende, a grande família, a primeira grande família que está no céu, que a gente não conseguia ver, porque ainda não tinha nenhum rosto. O primeiro rosto da Trindade é Jesus, não é? É o rosto humano de Deus. Tem até aquela musiquinha, né? A musiquinha do diácono Nelsinho lá, não é? Jesus, rosto humano de Deus e cantando depois, né? Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, filho da rainha, rosto divino do homem
e rosto humano de Deus, o Emanuel. Naquela criança a gente viu Deus. Ninguém tinha visto Deus senão ele. Maria e José fizeram a primeira adoração do mundo, sabia? Depois eu acho que no final da Santa Missa a gente vai poder também fazer pelo menos uma bênção do Santíssimo. Mas vocês já pararam para imaginar que profundo? A primeira adoração que existiu na face da terra foram Maria e José que fizeram. Quando eles viram o rosto de Deus naquele menino, eles se colocaram ali juntos, eles dois, e começaram a adorar aquele menino Deus. Mas aquela fotografia dentro daquela gruta, irmãos, e era aqui que eu queria chegar hoje com vocês. Aquilo ali era uma fotografia de uma família ainda maior que a gente nunca tinha visto até então. E quem é essa grande família que é comunhão? É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é esse fogo, esse amor que sai desse relacionamento profundo entre Deus e Jesus. E esse Jesus que se fez menino, homem, se fez Deus, a gente pôde fotografar ele. Mas aí a gente começa a entender as escolhas de Deus. Deus quis nascer dentro de uma família. E pegando para nós aquilo que os monges diziam, tudo aquilo que Deus assumiu, ele redimiu. E quando Deus desceu e naquela gruta tinha um homem, uma mulher, e aquele menino, aquele modelo de família aconteceu. Você entende que naquele momento, só pelo fato da escolha de Deus de vir naquela família, naquela pobreza também, porque como a gente já disse, ele não é que ele errou o GPS. Ele quis nascer naquele clima profundo de amor entre um homem e uma mulher. O matrimônio de Maria e de José a gente já sabe que não era comum. Era um casal de esposos, jovens, virgens, totalmente entregues para Deus. Não tinha nada de normal. Vocês que são casados aqui, vocês sabem, não é? O matrimônio, depois que o padre dá a bênção, que você vai lá na prefeitura lá, não sei se aqui é a mesma coisa da Itália, tem que ir lá no cartório, registrar tudo. Já aconteceu o matrimônio? Já estão casados? Não. Tem que ir para casa e tem que consumar o matrimônio, não? E se não acontece isso, não tem matrimônio. O matrimônio é nulo. Você entende que o matrimônio de Maria e José seria nulo? Porque eles não consumaram nada. Eles casaram sim, porque o anjo falou, vai lá, não tenha medo, pega ela. Eles estavam juntos naquela gruta por vontade de Deus. Mas, segundo até mesmo o nosso matrimônio de hoje, não entra eles não entrariam, seria nulo o matrimônio de Maria e José. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque entender que o plano, o projeto de Deus passa através de uma família santa, isso é muito importante para nós. Porque a igreja, ela já sabe disso, mas o diabo também. A igreja, a base da igreja é a família. Você destrói as famílias, você destrói a igreja. Você entende que só nós estamos dormindo um pouco, porque o diabo ele já percebeu isso. Ele já entendeu que se ele destrói as famílias, ele vai destruir a igreja e vai destruir o plano de Deus. Onde que nascem os padres? Aí uma criança, da cegonha. Não, não é que cegonha não. Não cai da cegonha um padre. Um padre nasce dentro de uma família estruturada, uma família boa, capaz de dar valores para aquela criança crescer, um homem justo, um homem de Deus, um homem capaz de... um homem com sacramentos, né? Batizado, crismado. Aí você começa a entender que a família foi tocada por Deus para ser um instrumento de salvação ela também.
E até mesmo a igreja de Deus, que a gente vê que Jesus, ele é a esposa de Cristo, quem é? A igreja. E no projeto de Deus, ele já veio para esposar essa igreja, para casar com ela. São Paulo é lindo, né? Quando ele fala que mulheres sejam submissas aos vossos maridos, maridos respeitem as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Ele não está nem aí dos problemas de casal no casal. São Paulo está dizendo: ama igual Cristo amou a igreja e você vai ser submisso, você vai ser bom, você vai ser tudo. Ele estava pouco se lixando para as problemáticas que tinha. Ele só queria abrir os nossos olhos para dizer: se você ama o seu marido como Cristo amou a igreja, ixi, não vai ter, você vai ser sem miséria. Se você ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, ixi, não tem problema não tem dor de cabeça, não tem nada. Tem doação. Doação, amor recíproco e basta. Mas você entende que, justo para que a gente possa abrir um pouco os olhos, e daqui a pouco, quando a gente for oferecer o corpo e o sangue de Jesus nesse altar, e também no final dessa missa a gente pedir com todo o coração as bênçãos que a nossa família precisa, é justo que a gente também abra um pouco os olhos, irmãos. Porque a gente está vivendo num mundo que não é mais igual 50 anos atrás. Eu nem era vivo 50 anos atrás. Mas já de quando eu nasci e da minha, ainda mais juventude, não, porque eu tenho 38 anos, mas, poxa vida, tanta coisa mudou. Quais são os primeiros responsáveis pela formação de um filho, por exemplo? Os pais. Por exemplo, vocês aqui nem pestanejam, né, para dizer, os pais. Na Itália já não é assim. Quem é o primeiro responsável pela formação dos filhos? A escola, eles falam. Vocês sabiam disso? Mas, na verdade, seria um jogo de um time. Os pais são os primeiros responsáveis a dar os valores para os filhos. Exemplo. Mas também deveria ser a escola que ajuda a crescer, formar o cidadão. Mas a gente vai na escola, tem a cartilha lá do gender, disso e daquilo. Você entende que já não dá mais para confiar. E tem pais que estão dormindo e delega, né? Como fazem os nossos irmãos europeus, delegam toda a formação dos filhos para a escola. Aí também tem a igreja. Mas a igreja, quem é a igreja doméstica que forma os filhos? Os pais, gente. Mas o padre não falou. Mas o meu filho não quer ir na igreja, vou deixar ele decidir. Mas você vai. Você deu exemplo. Você leva. Você insiste. Meu pai, quando eu queria não ir na igreja, eu ia dele e falava: pai, eu não quero ir hoje. E meu pai não era muito de igreja. Aí minha mãe falava: você vai sim. Aí, nossa, eu ia chorando por catecismo. Mas hoje eu agradeço muito minha mãe por ela ter insistido. Meu pai, coitado, ele conseguiu encontrar Deus só já no leito de morte. Hoje ele está no céu, meu pai. Mas ele passou a vida inteira falando para nós que era ateu. Minha mãe que teve toda a responsabilidade de levar, de insistir. Às vezes eu ia chorando para a catequese lá. Porém, hoje eu agradeço ela. Mas meu pai, através também da força, da oração, minha mãe falou: agora a gente vai casar, que eles eram juntados. Não vou casar não. Vai casar sim. Ela insistia, ela é desse tamanhozinho assim, 1,65 m, minha mãe. E meu pai era grandão, né? Por isso que eu sou grande assim. Você vai casar assim? Vamos casar. E ela conseguiu fazer meu pai fazer todo o caminho. Você sabe que não é que dá para casar sem ter o batismo, a primeira comunhão, né? O rito de iniciação. E meu pai fez. Mas meu pai nunca ia fazer isso sem a força da minha mãe. Mas onde que está o problema, irmãos?
é que esse espírito de tomar iniciativa, de insistir, de ser forte, isso é uma característica de nós homens. Entende? Que agora as mulheradas estão fazendo isso. Quem está na igreja a rezar pelo marido? As mulheres. E cadê os homens? A gente falou antes que a imagem da Sacra Família é um homem em pé, uma peça só, bem compacta, mas um homem em pé, pronto para fazer a vontade de Deus, para tomar a iniciativa. E depois Maria, que é ali, que encontra em José, a mulher que encontra no homem, um apoio. Cada um faz a sua parte, mas a mulher, quando ela encontra um apoio no seu marido e é unida com o seu marido, não tem dificuldade que vence. E aí a gente vê que tem a segunda característica muito grande, muito forte na Sagrada Família. A gente viu a primeira, que era a obediência cega a Deus. E é difícil obedecer a Deus, hein, gente? Parece que Deus te manda no meio do nada. Coitado de José, eu acho que ele tomava já algum remédio para não dormir, né? Porque quando ele dormia, aparecia um anjo e falava, vai para lá, vai para cá. Ele dormiu, não tem, mas vai lá e pega a Maria. Aí depois de todo o perrengue, imagina, não conseguiram encontrar, imagina. Para um homem deve ser difícil, né? Deve ser, é difícil, sou homem também. Aquele sentimento de frustração, você tá com a sua mulher no meio da rua e não conseguiu um lugar para ela. Isso é uma questão de honra. Eu não consegui. Imagine, a cabeça de José estava a milhão dentro daquela gruta. A Maria começou a ter dor. Meu Deus, eu não valho nada. Não consegui arrumar um lugar para essa mulher, que esse menino, e ainda é Deus ainda, se fosse um menino normal. É o menino Deus. Eu já estava em choque, coitado, meu Deus do céu, né? Aí depois que acontece tudo, imagina que eles olham, que a gente falou antes, que eles fizeram a primeira adoração, imagina, voltou aquela paz, né? Porque quando a família está meio assim, desnorteada, aí o homem e a mulher pegam um na mão do outro, vamos rezar, senão a gente vai se perder. Quantas vezes vocês já fizeram isso junto, né? Meu Deus do céu, a gente não sabe para onde ir, vamos rezar um pouco, vamos colocar o coração em paz. Aí tudo voltou, virou o rostinho daquele menino, fizeram um pouco de adoração e foram dormir. Aí fechou o olho, o anjo. José, meu filho, pega esse menino, pega essa mulher, vai embora daí que vão te matar. Meu Deus do céu, acho que ele acordou daquele jeito. Não, pega as coisas, né? Pegaram aquele pouquinho de aqueles presentes à providência de Deus. Que em meio de tudo isso, né? Passou os magos lá com um pouquinho de ouro, um pouquinho de incenso, que valia um dinheirinho, e vai para o Egito. Mas o que tinha no Egito, gente? Não tinha nada no Egito. É difícil entender Deus. Tem momentos que Ele te manda para lá, para cá, você não sabe. Você tem que confiar. E a família de Jesus era uma família obediente, mas era uma família extremamente perseguida. Vocês já pararam para imaginar que Jesus foi o primeiro menino de rua? Jesus foi menino de rua, gente. E tudo aquilo que Jesus assumiu, Ele redimiu. Desde a primeira, a gente olha o crucifixo, a gente fala, nossa, Ele deu a vida por nós quando Ele estava ali. Mas Ele não deu a vida por nós só quando Ele estava ali. Você sabia que nos mosteiros europeus, assim, né? Tem uns ícones, que não são pinturas normais, né? Os ícones são a palavra de Deus pintada. E os orientais, sabe como é que eles fazem o presépio? Eles pintam a gruta e eles colocam Jesus dentro de um caixãozinho. A manjedoura é um caixão. Vocês sabiam disso? Vai na internet, coloca ícone da gruta de Belém. Aí vocês vão ver que em algumas você vai ver Jesus dentro de um caixãozinho de pedra. Jesus já nasce morrendo por nós. A primeira evangelização que Jesus fez, sabe qual foi?
quando ele chorou a primeira vez, ele abraçou todos os que choram. Por isso que ele teve coragem de falar. Felizes os que choram, porque eles serão felizes, não? Eles rirão. Mas imagine, gente, tudo aquilo que Deus assumiu, Ele redimiu. Então, se Ele, no meio de tudo isso, tinha uma família, essa família era santa, então é um sinal muito forte para nós. O que quer dizer isso para vocês casais, gente? Que não é que vocês precisam passar a vida inteira desejando a ser algo, outra coisa. Basta que vocês vivam bem a vocação que Deus deu para vocês. Cresçam bem. Qual é a missão do casal? Crescer filho de Deus, né? Fazer crescer crianças, filhos de Deus, bem formados na fé, sem se substituir às outras instituições, que é a igreja, que é a escola. Imagine como seria bonito se a igreja, se a escola e se os pais se unissem para formar bem novos cristãos. Seria lindo. Só que o diabo já percebeu que isso não funciona, porque seria um falimento, né? Ele ia falir o inferno. E aí é onde que ele percebeu que destruindo as famílias de Deus, ele ia conseguir, infelizmente, destruir também a igreja. E tem muito de nós que, infelizmente, se deixa levar pelas artimanhas do diabo. Caímos como patinho, gente. Olha só o que o diabo faz com alguns casais. Começa a colocar uma tentação aqui, uma tentação outra. Primeiro de tudo, de egoísmo. Eles já não começam, não, porque o que é o matrimônio? É uma doação recíproca. Em todos os sentidos. A nível íntimo também. Aí começa o egoísmo. Aí o diabo começa a colocar no coração do fulano, da ciclana. Mas vê que ele não te satisfaz. Aí já começa a colocar outras pessoas no meio. E aí aquele homem em pé da Sagrada Família, que deveria ser aquele apoio, aquela força, aquele espírito de iniciativa do casal, começa, sim, a ser o grande trouxa da situação, né? Que o diabo faz a gente de trouxa. Aí aquele homem, que deveria ser o homem responsável por ser o apoio da família dele, começa a se abrir para outras realidades de traição. E aí, que ele se transforma? Se transforma num kamikaze. Aquela grande força que Deus deu para aquele homem, com aquela graça de estado de levar a família dele inteira para Deus e para o céu, ele monta em cima de um canhão, praticamente, e ele leva todo mundo para o inferno. Porque quando entra uma traição dentro de um matrimônio, é uma bomba atômica que destrói tudo. Imagina a criança, imagina os filhos, imagina aquela família. Aí depois a mulher também vai no embalo, fala, eu também tenho o direito de ser feliz. E atentos, hein, porque teve um tempo que isso aí era mais, essas cachorradas aí, era mais dos homens. Porém agora, eu não sei, tem uma espécie de espírito de pombagira, não sei, que as mulheradas tudo carente também, os maridos tudo chucro, né? Tudo xireque lá, tudo não trata bem elas, aí vem o outro, que bonita que você é, mas isso e aquilo. E aquele homem, aquela mulher, chamada a se apoiar no marido, aí começa a ser independente. Mas eu não quero depender de você. Você entende que aí está começando um desastre, já começou faz muito tempo. O individualismo, o egoísmo. E tudo isme que te... eu estou falando italiano. E tudo aqueles ismo, não, que já não ajuda muito. Aí, gente, a gente tem que dar um basta. A gente tem que falar como Josué, né? Vocês lembram daquele grito de Josué quando ele chegou na frente do templo? Falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quase como uma psicologia inversa, né? Ele usou. E o povo falou, mas o que a gente tem que fazer? Ele falou, olha, vocês eu não sei, mas eu
e minha casa, nós serviremos ao Senhor. É igual a criança, né? Psicologia inversa é isso. Você fala, você não tem que fazer isso. A criança, sim, eu vou fazer. Não, você não vai. Sim, eu vou fazer. Aí o pai e a mãe, que é esperto, fala, então você vai fazer. Ah, não quero fazer. Então tá bom, então venceu. É a psicologia inversa, né? E funciona mesmo. E Josué usou essa estratégia com o povo. Não, vocês não vão poder servir a Deus. Mas como? Como a gente não vai poder servir a Deus? Não, porque Deus, ele é bom, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar se vocês traírem ele. Deus, ele é santo. Vocês não podem servir Deus. Não, nós queremos servir a Deus. Olha, eu acho que não é bom para vocês, porque vocês não estão decididos. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. A quem vocês querem servir? E eles gritavam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também nós, longe de nós trair o Senhor nosso Deus. Gente, o que eu quero dizer para vocês, para as nossas famílias, e também aquelas que estão nos seguindo online, é que o nosso exemplo, primeiro de tudo, precisa que nós se transformamos realmente naquilo que Deus sonhou. Quando a igreja, vocês sabem os sacramentos, né? O que significa? O sacramento é um sinal. Vocês já pararam para pensar que a igreja chama vocês, chama os casais, chama as famílias de sinal, sacramento? O matrimônio é um sacramento. Mas é um sinal de alguma outra coisa. E a gente já falou, hein? O que é? Quando uma pessoa vê uma família unida, feliz, que dá exemplo... Eles não estão vendo só você, bonitinho, assim, com seus filhos, ou a família feliz, né? Aquela dos comerciais. Por que eles ficam tão felizes de ver isso? Porque aquele é um sinal do amor grande que Cristo teve pela sua igreja. Você já imaginou que vocês são um querigma vivente? A gente faz muito caná, muito ruá, muita coisa. Mas, na verdade... O grande testemunho, o grande sinal é quando as pessoas olham e vê uma família santa, uma família obediente, uma família que se respeita, uma família que dedica atenção um para o outro, que luta pelos objetivos juntos, que reza junto. A gente fica pensando que precisa fazer milagre, fazer tantas coisas, mas na verdade precisaria viver simplesmente a vocação em modo profundo. Para ser um sinal. Só uma curiosidade, depois a gente termina. Os sacramentos da igreja a gente já sabe, né? Que são 7. 3 desses, sabia que a igreja coloca em 3 categorias diferentes. A primeira categoria é os sacramentos da iniciação. Todos essa aí é coisa simples, né? Qual que é os sacramentos da iniciação? O batismo, a primeira comunhão e a crisma. Ok, isso daí a gente já sabe. Que é a luta de cada pai para fazer, né? Para passar, transmitir para os filhos. Depois tem uma segunda categoria, que é a categoria... Aquela primeira é a iniciação. A segunda é a cura, os sacramentos da cura. Qual que é? A confissão, que cura a gente dentro. E a unção dos enfermos, a extrema unção, ok? 2 categorias. Iniciação... Cura, sabe qual? Faltam só 2, né? A gente falou 5. Sabe qual é a categoria que a igreja chama? A categoria daquela que tem o sacramento da ordem, que seria de nós sacerdotes, e do matrimônio? O sacramento da missão. Vocês, famílias, as nossas famílias... elas têm uma missão tão importante como aquela dos padres, como aquela dos missionários. E realmente, aonde nascem os padres? Dentro de famílias boas, estruturadas, famílias de Deus. Aonde que saíram os missionários? Da cegonha missionária? Não, das famílias missionárias, né? Vocês entendem que Deus, ele pensou, ele sonhou que aquela família de Belém, que seria um modelo para todas as outras famílias, aquela família
que ele assumiu, ele redimiu, mas ele estava pensando em todas as famílias da igreja, para ser um sinal para esse mundo. E a gente nunca pode esquecer que todo esse sinal de Deus, ele só é transmitido quando a gente respeita o sonho primeiro de Deus para as famílias. A família simples, aquele espírito forte de família que tinha naquela gruta, de pessoas que eram conscientes que estavam juntas por um propósito, e o propósito era estar com Jesus ali, protegê-lo, amá-lo. E o Jesus que Deus deu para vocês são os seus filhos. O Jesus que Deus deu, no nosso caso, pensa como que Deus é bom. No nosso caso, a gente tem as nossas famílias e temos a grande família também, que é a Missão Belém. E olha o carisma que Deus nos deu, o espírito de família. Gente, vocês já pensaram o que a gente está fazendo? Porque alguém nos olha e fala assim, vocês são o bem para a sociedade. Mas por quê? Porque a gente pega esses irmãos que estão caídos no álcool, na droga, e só quem teve um problema desse na família sabe o quanto destrói. Olha só onde que Deus nos levou. Essa vontade de ser família para os que não têm família. Concretamente, você vai tocar ali aonde que o diabo mais destrói as famílias, que é o vício, que é o álcool, a droga, o roubo, a violência. Então a gente tem uma missão dupla, que Deus nos deu uma família para caminhar dentro de uma outra família, para ser família para quem não tem família. Isso é uma coisa linda. Então eu penso que hoje Deus nos reuniu aqui, até acendeu as luzes para nós, para que a gente meditasse. Não são coisas muito teológicas, não, mas a intenção não era essa. A intenção era simplesmente recordar quem somos nós. E por que Deus? Por que a gente está aqui? Porque a gente é cristão de série B? Eu queria ser freira, não consegui, então me casei. Nossa, que triste. Acho que não valeria a pena nem ter freira assim, né? E padre, pior ainda. Eu queria casar, não consegui. E aí foi, que chato, né? Mas também não deve ser para os casais isso. Eu queria ser freira e não consegui, então casei. Sou de série B. Não é isso. A sua vocação é importante para Deus. É tão importante que a igreja te chama de casa de Deus também, a tua casa. Que é a igreja doméstica. A tua casa, ela se transforma ela se transforma em uma pequena igreja, onde que as pessoas que vêm até você, ela encontra Deus. E quantas pessoas a gente não consegue iluminar, falar, guiar, orientar quando eles vêm? Pensa quanto é importante talvez a figura até mesmo de um padrinho de casamento, de outra pessoa, né? Mas como que a gente faz isso? É um desafio. Se as nossas famílias não estão bem erradicadas em Deus. Então, muito simplesmente a gente vai continuar a missa agora. E com essas sensações, com essas intuições que o Espírito Santo hoje colocou no nosso coração, a gente pode muito simplesmente transformar isso em oração. Agora na Eucaristia, colocar cada uma das nossas famílias ali. Você, homem, pode dizer, Deus, me faz esse homem em pé, essa coluna para minha casa. Faz que eu não fique olhando para lá e para cá, que eu não fique distraído nas coisas do mundo, em outras coisas. Faz que eu seja esse homem de Deus, esse José para minha casa. E vocês, mulheres, podem também pedir. Deus, eu preciso tanto ser aconchegante como é Maria. Eu queria tanto ser essa mulher que está ali, perto. Porque nós homens pensamos às vezes que somos individualistas, né? Que a gente pode resolver tudo sozinho. Mas não tem nada mais que dar paz para nós, para um homem, quando tem alguém do lado dele. Quando tem alguém que ele pode confiar, não é mesmo? Quando tem uma mulher ali, uma pessoa, uma irmã, que eu posso confrontar e falar, olha, ela está comigo. Eu não preciso pensar tudo sozinho. Eu não quero pensar tudo sozinho.
Isso é um milagre que acontece nas nossas casas, nas nossas famílias. Então vamos pedir para Deus agora, vamos continuar a nossa Santa Missa. E a partir de agora, já nesse ofertório, eu gostaria que enquanto eu ofereço o pão e o vinho naquele altar, você oferecesse para Deus algo do teu coração. Se você é mulher, casada, se você é em caminho para descobrir a tua vocação, pede para Deus, oferece a Ele. Meu Deus, eu me ofereço aqui, do jeito que eu sou. Mas eu quero, Jesus, eu quero ser essa família. E pensa na tua família também, aquela de sangue, todos os defeitos, todas as dificuldades, os parentes, tudo. Mas pensa no teu lugar dentro dessa família. O que Deus quer fazer através de você, o que Deus quer construir através de você, da tua família, nesse mundo em que você vive, na casa na família em que Deus te deu. E aí a gente vai oferecer tudo isso para Deus hoje, pedindo que a nossa família também seja uma sagrada família, onde Deus reina, Deus age, onde Deus pode nos usar para fazer aquilo que Ele quer. Amém?